Bom dia, sejam bem-vindos para o nosso Palavra de Vida, esse tempo precioso de alinhamento, realinhamento, conhecimento. Que bênção estar aqui com vocês toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, num tempo tão preparado. E eu quero começar dando as boas-vindas e fazendo uma pergunta para você. Quantas coisas você ouviu ao longo da vida? E não é só sobre quantas coisas você ouviu ao longo da vida, mas de quem você ouviu ao longo da vida. Isso tem uma diferença extremamente muito significante, tem uma diferença gritante. Dentre todas as vozes que você ouviu ao longo da vida, não teve, eu ouso dizer, nenhuma mais impactante, com tanto peso, quanto a voz do seu pai. Concorda comigo? Sejam bem-vindas. Elisa, querida, bom dia. Eu vou aqui pedir para vocês também enviarem esses avisos, chamarem o maior número de pessoas para esta live. Vai ser uma live muito querida e eu quero anunciar algo bem lindo para vocês, chamar vocês para esse movimento, fazer parte deste projeto de transformar vidas através da palavra, ter esse entendimento que transforma vidas, que transforma famílias. O poder da palavra, ele é gigantesco. E antes de nós continuarmos, eu quero aqui chamar os meus queridos, aqueles que estão aqui no meu contato. Faça o mesmo. Manda aí esses convites para as pessoas que você tem aí no teu contato. Vamos trazer o maior número de pessoas para essa live. Vamos lá? Me ajuda? Faça a sua parte, eu faço a minha. E a gente vai impactando, transformando aquilo que nós temos ao nosso alcance, fazendo aquilo que nós podemos, aonde nós estamos, com aquilo que temos, fazer o melhor que nós podemos. Não é assim que funciona? Estou mandando aqui. Gente, esse barulho que vocês estão escutando, esse ronco, é o pingado aqui no meu pé, tá bom? Então não estranhe esse barulho, que é o pingadinho. Estou aqui terminando. Vamos lá. Quase. É muita gente, glória a Deus por isso. Pronto. Minha parte está feita. E a sua? Você já mandou os avisos, os convites para as pessoas se juntarem a nós nesse tempo precioso? Gente, eu tenho algo muito bacana para contar para vocês hoje, para compartilhar. E agosto está chegando, né? Agosto está chegando e você ouviu muitas coisas ao longo da sua vida. Olá, sejam bem-vindos, Gilson. Já está na estrada, Deus abençoe a sua viagem, te guarde, em nome de Jesus. Dentre todas as vozes que você ouviu ao longo da vida, e nós temos um pai aqui, e eu quero muito que esse pai ouça e traga paz, queridos. Mandem para os homens aí que são pais, aqueles que querem ser, aqueles que já estão no processo, porque nenhuma voz, ela foi tão importante ou tão impactante, não teve tanto peso quanto a voz de um pai. Eu quero que você traga isso para você, esse entendimento. Se essa voz, ela foi presente, ela marcou quem você é hoje. Essa voz, se ela foi presente, certamente ela marcou a sua vida. Mas se ela foi ausente, ela também deixou marcas, ela também deixou feridas. Nós hoje somos aquilo que nos formaram.
Nós somos formados pelas palavras daqueles que foram muito importantes para nós. E eu não preciso dizer a importância que tem um pai. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é essa: qual é a voz que tem definido a sua identidade? Porque sim, a voz de um pai tem poder para edificar, tem poder para criar sonhos e tem poder também para silenciar sonhos. Se você é pai, esse tempo é para você, para que você traga a responsabilidade, o entendimento do tamanho da importância que a sua voz, que a sua fala tem sobre a vida dos seus filhos. Eu tive um pai que hoje não está mais aqui comigo, infelizmente, mas eu tive um pai precioso demais. Perfeito? Não, de jeito nenhum. Mas que formou, sim, quem eu sou, sonhos, enfim. Eu quero falar um pouquinho sobre ele ao longo deste tempo e também eu quero chamar você para uma série de lives que eu quero fazer que chama A Voz do Pai. Essas lives acontecerão dia 25 de julho, 1 e 8 de agosto, que precede aí o Dia dos Pais. E eu quero trazer esse tempo, essa série de lives, mostrando o quão importante é a voz de um pai, os decretos que um pai libera sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Lembra, gente, palavras são decretos. Não são simplesmente palavras que vão sumir. Não. Palavras são decretos. Aquilo que você fala fica marcado. Principalmente no coração e na vida dos filhos, que não vão questionar a fala de um pai. Por isso, eu quero que você entenda e aumente a sua responsabilidade daquilo que sai dos seus lábios para com os seus filhos. A voz do pai tem poder de edificar, tem poder de construir, tem poder de derrubar, tem poder de silenciar sonhos, tem poder de motivar os seus filhos, tem poder de ativar destino. Sabia? Você que é pai, que a sua voz ativa o destino dos seus filhos? Ou, contrariamente a isso, tem poder de gerar dúvidas que vão perseguir filhos por anos? Quem conheceu o meu pai, quem teve o privilégio de conhecer o meu pai, já sabe que ele era uma pessoa extremamente inteligente, muito perspicaz, brincalhão no último. Ele foi um professor na cidade em que eu vivo aqui, Avaré, extremamente querido, e eu quero compartilhar ao longo dessas lives que a gente vai ter histórias e palavras que até hoje ecoam dentro de mim das falas dele. Gente, isso é muito forte, isso ultrapassa, isso caminha por gerações. Quais são as palavras que você gostaria que ecoassem ao longo de gerações na sua família? E ao longo dessas lives, desses dias, a gente vai quero falar com você, convidar você para a gente compartilhar histórias. Eu vou contar as minhas histórias, as histórias que eu tive com meu pai, o legado que ele deixou, coisas que ele disse também que por muito tempo me prenderam em algumas situações, mas o lindo é que nós podemos hoje dar um olhar diferente. E eu quero convidar você a não perder nenhum desses encontros. Anota aí, você que está anotando. Dia 25, dia 1 de agosto e 8 de agosto. Nós vamos falar que a voz, quem ouve a voz certa, tem a vida transformada. Quem ouve a voz certa. Porque às vezes, a nossa vida, o que você precisa não é de uma nova direção, mas de ouvir uma voz que estava te direcionando e você se perdeu ao longo do caminho.
E vai ser um tempo muito precioso, um tempo de lembranças boas, de nós trazermos à memória aquilo que nos traz esperança, de também ressignificarmos falas que talvez nos silenciaram aí por dentro, que interromperam os nossos sonhos, interromperam os seus sonhos. Porque, gente, às vezes pais fazem brincadeiras sem ter o real entendimento do impacto que aquilo vai ter na vida de um filho. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu sempre gostei muito de montar cavalo. Tá aí o Gilson. E eu participei de provas de tambor e baliza, tinha os meus cavalos, meu pai foi criado em fazenda, a família toda envolvida nisso. E eu sempre fui fortinha, eu nunca fui magrinha, desde criança. Nunca fui gordinha, mas nunca fui magrinha. E meu pai, como eu disse, ele era muito brincalhão, e eu compartilhava os sonhos de que eu queria ser jockey. Eu queria ser jockey porque eu queria montar cavalo, e quem sabe um pouquinho de como é um jockey, o físico de um jockey, você sabe que ele é bem miúdo, ele é franzino, porque tem todo um contexto ali para que isso, precise disso. E um dia, tinha os meus 9, 10 anos, e eu brinquei com ele, eu falei, pai, eu quero ser jockey. E ele brincando com todo amor, mas sem muito conhecimento das palavras, do impacto emocional que isso poderia causar, ele brincou comigo assim, ele falou assim, filha, só se for jockey de elefante. Porque eu não era magrinha, eu não era franzina. E naquele momento todos riram, eu ri também, mas algo entrou ali dentro do meu ser, um sonho. Não que eu fosse ser jockey, também não sei, mas eu acho que eu não seria. Mas na mente de uma criança isso era muito vivo. E sabe o que aconteceu? Depois disso? Se eu engordasse alguns quilos, aquilo era motivo de tremenda dor na minha vida. Eu passei anos lutando com esse sentimento de não poder engordar. Então, se eu engordasse 2 quilos que fossem, aquilo eu já ficava desesperada. Passei por muito tempo na minha vida brigando com isso. Mas o que eu quero dizer com isso, gente? Que numa brincadeira, aquilo entrou lá no profundo do meu coração e trouxe consequências. E eu tive que depois mexer com isso, ressignificar essa história e está tudo bem. Está tudo bem. O que eu quero mostrar para você é que existem muitas coisas que nós precisamos revisitar. A gente não tem que revisitar passado e ficar lá, não. Mas é dar um novo olhar para isso, para que o nosso presente ele mude. Porque a voz certa direciona. A voz certa dá destino. E essa série que vai acontecer vai chamar Voz do Pai. A Voz do Pai. São 3 encontros que nós teremos e serão lives com um propósito específico. Porque se você já está comigo aqui, você já entendeu que a sua vida hoje não deve ser mais uma vida aleatória. As suas escolhas não devem ser mais aleatórias. Se você tem caminhado comigo, você já entendeu que a tua vida, ela deve ser intencional. A sua fala deve ser intencional, as suas escolhas devem ser intencionais, porque se você sabe onde você quer chegar, o destino que você quer chegar, aquilo que você quer colher, você tem que ter a intencionalidade daquilo que você vai plantar. Isso fala sobre ações, decisões e principalmente palavras. As palavras, elas moldam. Você foi moldada por palavras, eu fui moldada por palavras. Você entende isso? Por isso que eu quero que você tenha esse entendimento e que isso entre dentro do teu ser, que você hoje pode ser também transformada e moldada
por novas palavras. E essa série, A Voz do Pai, lá no dia 25 de julho, a gente vai falar, eu vou falar para você, o impacto que tem a voz do Pai na formação da sua identidade. Se você não tem a sua identidade bem formada, qualquer um vai definir você. Se a tua identidade não estiver bem enraizada, você vai confundir quem você é com aquilo que você tem ou com aquilo que você faz. E a tua identidade não é essa. Vamos falar sobre isso. Como a voz do Pai tem um impacto na formação da sua identidade. Dia 25 de julho, anota aí. Essa série, ela é poderosa, gente. E eu quero que você traga o seu pai, traga os seus amigos. Ai, Fabiola, mas meu pai não está mais aqui, tá tudo bem, venha você. Que você pode continuar e você vai deixar esse legado das coisas boas. Você vai entender que honrar pai e mãe não é carregar as dores deles. Talvez o impacto que essa voz teve na sua vida está amarrando você. E certamente nenhum pai quer ver o seu filho truncado na vida, amarrado. Nós vamos dar um significado novo para isso. A gente vai ressignificar e entender o quanto um pai ama um filho, mas ele também é gente, ele também erra. E a gente vai colocar as coisas no lugar. Dia 1º de agosto, nós vamos falar sobre as consequências emocionais de uma paternidade ferida ou ausente. Você tem noção de quanto isso impacta uma vida? Talvez a pessoa não precise, o pai não precise nem estar fisicamente ausente. Basta estar emocionalmente indisponível. Se você teve um pai fisicamente presente, mas emocionalmente ausente, isso causou impacto na sua vida. Distorceu aí o modo como você enxerga a vida, como você se enxerga. E tudo parte daqui de dentro. O modo como você se trata vai direcionar o modo como os outros te tratam. Há uma linguagem inconsciente. Há uma linguagem inconsciente que você ainda não entendeu. Porque a indisponibilidade emocional, ela fere. Ela fere. No dia 8, eu vou falar sobre como que é reconhecer Deus como Pai. Reconstruir a tua identidade. A voz do Pai é uma voz fortíssima. Eu falei aqui no comecinho sobre algumas coisas do meu pai. Eu tenho uma saudade dele, gente. Só que preste atenção. Tanto de coisa boa que eu vivi com ele, me dá um coração tão grato que eu me lembro muito mais das alegrias do que da tristeza da ausência, porque também nós temos um tempo nessa terra. Nós temos um tempo determinado nessa terra. Então nós precisamos também calibrar esse olhar para não deixar essa ingratidão entrar no nosso coração. Eu conheço histórias, é o pingado arranhando o meu sofá. Eu conheço histórias de mulheres que perderam os seus pais com 80 anos. Os pais faleceram com 80 anos. E essa pessoa chegou para mim e falou assim: eu estou sem chão, a minha vida acabou. Gente, como assim? Como assim? Você entende a distorção de entendimento e talvez o quanto de palavras que foram ditas para esta pessoa que ela não sabia quem ela era. Porque é natural. Nós não fomos feitos para morrer. Isso é fato. Por isso que a morte ela dói tanto. Por isso que a gente não consegue lidar com essa situação de uma maneira mais fácil. Porque nós não fomos feitos para morrer. Porém, nós precisamos ressignificar e entender qual é a voz que nos guia.
E esses dias, essas lives, essa jornada de lives, essa série de lives, ela tem esse propósito. Entender a voz que formou você. Trazer um novo olhar, uma cura, se houve uma indisponibilidade emocional. E reconstruir essa identidade através da voz correta. Gente, traga o maior número de pessoas que você puder. Tem coisas que meu pai disse para mim que eu lembro todo santo dia. Todo santo dia. E nós temos que tomar cuidado também, até com situações que eles viveram e nós não trazermos para a nossa vida. Entende isso? Porque é uma voz tão forte, tão poderosa, que ela direciona a sua vida. E nós vamos fazer aí um recalcular de rota. Então marque aí na tua agenda, dias 25 de julho, 1º de agosto e 8 de agosto, eu quero você aqui. Eu quero você aqui, quero que você traga pessoas do teu contato, do teu convívio, pai, enfim, que você vai ter um tempo muito precioso. Você vai ter um tempo de redirecionamento, porque Jesus, ele foi validado pelo Pai para começar a jornada dele. Lembra quando ele foi batizado? E quando ele sai das águas, ele ouve uma voz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Há uma validação. Talvez você não tenha sido validada. Não porque você não foi amada, mas por falta de entendimento, de conhecimento. Vamos trabalhar isso. Qual voz validou você? Qual voz não validou você? Isso você arrasta até hoje. Isso impede os seus sonhos, isso impede o seu caminhar. Isso impede você de avançar na vida. Em qual área você está presa devido a uma voz, ao peso de uma palavra sobre você? Isso é muito poderoso, isso é muito forte. Só que nós, como seres humanos, você, diante de uma situação de dor, a gente levanta mecanismos de defesa. Sabe, tipo, não vou amar para não sofrer? Sabe assim? Devido a algumas experiências. Vamos falar sobre isso. Talvez você não teve um ambiente favorável de crescimento. Talvez uma voz bloqueou o teu caminhar. Mas isso pode ser desbloqueado. E é isso, esse é o intuito deste tempo, que eu quero você aqui comigo. Você se compromete comigo e com você principalmente? Você não tem noção do poder que tem o peso de uma palavra, da voz de um pai. Quem tem pai que ainda tem o privilégio de estar aqui? De estar vivo. Quem está aqui na live, fala para mim. Meu papai está vivo, meu papai não está. Ele pode não estar fisicamente, gente, mas ele está nas palavras que ele deixou aí no teu interior. Ele está no legado que ele deixou. Ele está nas emoções que ainda estão gravadas e registradas aí no seu emocional. As emoções, as memórias, as lembranças, elas não somem, elas estão aí. O peso de muitas palavras continuam aí. O que eu falei para vocês, eu tenho frases do meu pai todo santo dia, para inúmeras situações. Minha mãe falou para mim esses dias: filha, faça um levantamento de tudo que teu pai falava. E eu vou fazer. Nas minhas sessões de terapia, eu tenho alguns clientes que falam: o que seu pai falaria? De tão perspicaz e quanta sabedoria havia nas situações em que ele colocava. Essas vozes, a voz do meu pai me guia até hoje. E existem algumas que eu tenho que ressignificar. Entende? E é isso que eu quero trazer
nessa série de lives, que eu vou trazer dessa série de lives. Eu quero muito que você esteja presente. Eu quero muito, porque muitas vozes estão tirando você da direção que você já deveria estar. Talvez pelo entendimento distorcido que você teve, ou pelo entendimento distorcido que os nossos pais não tiveram, falaram sem conhecimento, sem entendimento, falaram na brincadeira, mas o nosso cérebro não tem senso de humor, e isso talvez tenha marcado a tua vida, esteja sendo aí como um freio de mão puxado, impedindo você de avançar. Eu posso contar com você? Posso contar com você nessa série de lives do dia 25 de julho, 1 de agosto e 8 de agosto? A série que tem como nome A Voz do Pai. A Voz do Pai. Eu tenho certeza que vai ser um ponto de virada na tua vida, de libertação, de entendimento, de compaixão, de redirecionamento. Muitas vezes há necessidade, gente, de desidentificação. Desidentificação de palavras que foram ditas de uma maneira muito cruel sobre a sua vida. E na nossa primeira infância, até os 7 anos, nós não temos filtro. Tudo aquilo que foi falado para nós foi absorvido. E hoje precisa dar um novo olhar a isso, a essas falas, a essa voz. Filtrar aquilo que funciona, aquilo que não funciona, aquilo que vai direcionar o meu destino, aquilo que vai ativar ou aquilo que vai bloquear. Nós precisamos fazer isso. Então eu espero você nessa série dos dias que virão aí 25, 1 e 8 de agosto, e a gente vai fazer um movimento muito poderoso, que vai impactar aí a sua vida, e eu quero que você venha comigo nessa. O Palavra de Vida, nessa série A Voz do Pai. Entender aí quais vozes, quais palavras estão impedindo o seu avanço, quais palavras que talvez você tenha esquecido, até como um mecanismo de defesa, e que estão impedindo você de alcançar o destino e situações e a vida que você já poderia estar vivendo. Combinado? Queridos, sejam bem-vindos mais uma vez, você que é nova aqui, essa Palavra de Vida, essa série, este projeto, esse propósito. Essa série ela tem como propósito realinhar a sua vida através das declarações corretas. Essa série tem como propósito trabalhar a tua identidade verdadeira através de novas palavras, porque as palavras elas formam e as palavras elas deformam. E aqui nós estamos para transformar. Aquilo que não foi dito de uma maneira adequada e alinhada com propósitos, ela deforma. E a palavra certa, ela transforma. Então, palavra de vida é palavra de transformação. Transformar aquilo que um dia foi deformado. Palavras transformam, palavras deformam. E existem vozes com tamanho peso que deformaram aí a sua identidade. Ela precisa ser restaurada através da declaração e da voz correta. E este tempo, ele tem ajudado muita gente. Ele tem despertado o entendimento, tem tirado pessoas de um sono, de uma situação aí de ignorância no sentido de não sabia que era assim. E é intencionalidade. A tua vida ela não pode ser aleatória. E é para isso que eu estou aqui. Trazer você para esta postura, para este tempo, para este local que te pertence. Porque sem você estar no local certo, com a posição certa, na tua identidade correta, você não vai alcançar o teu destino. Queira você ou não, você vai cansar somente. Você não vai viver, você vai sobreviver. O propósito do Palavra de Vida é esse. Reacender, reativar a tua identidade verdadeira. E caso você não saiba qual é,
trazer você para ela, abrir os seus olhos para isso. Mais uma vez, você não é o que você faz e você não é o que você tem, porque senão imagine, se você atrelar a tua identidade àquilo que você tem, e se você perder isso? Quero falar sobre isso também nessas lives. A voz do meu pai me ajudou muito no momento em que, se eu não tivesse essa identidade bem firmada, pelo fato de eu não ter atrelado quem eu sou àquilo que eu tenho, a coisa poderia ter sido muito difícil. E a voz do meu pai me ajudou no momento muito difícil da minha vida, em que eu tive que entender e me firmar na minha verdadeira identidade e não naquilo que eu tinha. Se eu fosse você, eu não perderia, porque tem história boa vindo por aí. Tem história boa que pode ajudar você. A voz do meu pai me ajudou a não atrelar quem eu sou com aquilo que eu tenho. Porque houve um momento na minha vida que, se isso não tivesse acontecido, a coisa tinha ficado muito feia. Eu vou falar sobre isso. Eu quero contar essa história para você e eu quero que você esteja aqui. Que eu tenho certeza que isso vai ajudar você também. Porque talvez você esteja presa numa situação simplesmente porque você não tem a tua identidade bem firmada e está confundindo quem você é com aquilo que você tem ou com aquilo que você faz. E isso tem muito a ver com as vozes que você ouviu e principalmente com decretos do seu pai. Posso contar com você? Dia 25 de julho, dia 1º de agosto e dia 8 de agosto, nessa série A Voz do Pai. Tem surpresa vindo por aí, eu quero muito que você esteja comigo. Combinado? Queridos, Deus abençoe vocês. Tenham uma sexta-feira intencional, abençoada, e que a bondade do Senhor proteja a sua vida como um escudo. Isso está lá no Salmo 5. Corre lá. Seja essa a sua oração agora pela manhã. Um beijo grande para vocês. Espero você e os seus convidados e o pessoal que você ama para as próximas lives. Combinado? Deus abençoe vocês. Tenham um dia de paz. Shalom.